turma, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aulinha? Hoje nós temos uma aulinha de português, ok? Nós vimos que no capítulo 2 dessa unidade, você e seus colegas aprenderam sobre direitos humanos, desenvolveram algumas atividades sobre gênero de notícia, refletiram sobre o discurso direto e indireto, substantivos simples, substantivos compostos e também viram alguns conhecimentos de regras ortográficas. Vamos relembrar tudo isso? Vamos fazer uma revisãozinha de tudo isso que nós aprendemos? Seu livro, na página 112, nós temos aí. Número 1. Leia as informações do quadro e escreva o nome do gênero a que ela se refere. Temos aí, há entrevistadores e entrevistas. É organizado em perguntas e respostas. Pode ser oral ou escrito. Geralmente é publicado em jornais impressos e telejornais e sites de notícia. Quais são as informações e a que se refere esse texto? Se refere a uma entrevista, não é? Agora vamos ver mais um pouquinho. Número 2. Analise somente os itens que caracterizam uma notícia. Primeiro, apresenta narradores uma notícia? É escrita por jornalistas? Apresenta conflito, clímax e desfecho? É como se fosse uma história? Algumas vezes apresenta linha fina. Apresenta o slide. Algumas vezes sim, apresenta slides. Apresenta ingredientes e modo de fazer. Uma notícia? Será que uma notícia apresenta como se fosse uma receita? Pode ser vinculada em telejornais, rádios e sites. Apresenta título ou manchete? Todas essas são características de uma notícia. Você conseguiu reparar? Percebeu aí quais são? Ok. 3. Complete as frases. Quando a citação da declaração de uma pessoa é marcada por aspas, temos um discurso direto ou indireto. Discurso direto é aquele que usamos a fala real de uma pessoa. Discurso indireto é aquele que a pessoa que escreveu aquela notícia utilizou das suas próprias palavras para falar o que uma pessoa já havia dito. O discurso direto, nós utilizamos aspas para dizer que é a fala de uma pessoa, para reproduzir a fala de uma pessoa. Já no indireto, nós não precisamos usar. Utilizamos a nossa própria fala para reproduzir essa fala, ok? Escrevemos como se fosse o nosso próprio discurso. Letra B. Quando o autor reproduz as próprias falas a que outra pessoa falou, temos um discurso indireto. Discurso direto é quando usamos aspas para reproduzir a fala de uma pessoa. Discurso indireto é quando utilizamos as nossas próprias palavras para reproduzir a fala de outra pessoa, ok? Na página 113 nós temos aí 4. Observe as palavras no quadro abaixo. Elas são substantivos simples e substantivos compostos. Complete as tabelas de acordo com a classificação indicada. Temos aí guarda-chuva, passatempo, cachorro, florista. Temos cavalo marinho, pé de moleque, roupa, livro, dinheiro. Um substantivo simples é aquele substantivo que tem somente um elemento para formar aquela palavra, aquele substantivo. Já o substantivo composto é aquele que precisa de 2 elementos para construir uma palavra, ok? Então vamos ver aí quais são os substantivos simples e substantivos compostos e preencher o quadro substantivo simples e substantivos compostos. Vou dar um exemplo de substantivo simples. Nós temos aí livro, roupa. Substantivo composto: beija-flor, cachorro quente,
cavalo marinho, ok? Vê se você acha mais alguns e preenche aqui pra tia, ok? Número 5. Escreva os verbos derivados das palavras abaixo, utilizando para isso os sufixos isar ou izar. Isar com Z e izar com S. Quando utilizamos o izar com Z? Quando a palavra de origem é uma palavra que não possui o S. Quando utilizamos o izar com S? Quando a palavra que é a palavra de origem possui o S na sua composição. Então temos aí visual. Nós podemos falar visualizar, não é? Visual. Como a sua última sílaba não tem o S, nós vamos escrever visualizar com Z. Canal também não tem o S na sua última sílaba, então vamos utilizar canalizar com Z. Preciso tem o S na última sílaba, então ele será escrito com izar com S, precisar. Aviso também tem o S na última sílaba, avisar com S, izar com S. Local não tem a última sílaba com S, então vamos utilizar o izar com Z. Oficial, qual vamos utilizar? Analise, qual vamos utilizar? O sufixo izar com Z ou com S. Agora aqui na página 115 temos algumas questõezinhas para responder. Número 1. A sigla ECA significa... O que significa ECA? Significa Estatuto dos Idosos, Estatuto das Crianças, C. Estatuto da Família e das Crianças, ou D. Estatuto da Criança e do Adolescente. O que significa ECA? A, B, C ou D? Significa Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem, então a resposta correta é a letra D. Agora vamos para o número 2. O texto que estabelece regras, direitos e deveres e apresenta capítulos, artigos, parágrafos, recebe o nome de conto, B. Receita, C. Estatuto ou D. Notícia. Qual o texto que tem todas essas características? Conto, receita, estatuto ou notícia? Letra A, B, C ou D? Letra C, nós estamos falando de um estatuto, ok? Número 3. A língua utilizada no gênero estatuto é uma língua A. Formal, com termos próprios de lei, B. Informal, com gírias, C. A língua falada, D. A língua de uma entrevista. Qual será a linguagem que utilizamos em um estatuto? O estatuto é algo muito formal, que fala sobre regras, que tem leis, então nós devemos utilizar uma linguagem formal e com termos próprios de leis, ok? 4. O gênero textual que apresenta título ou manchete, linha fina, slide e texto que recebe o nome de anúncio, campanha de conscientização, entrevista ou notícia. A, B, C ou D? D, nós estamos falando de uma notícia, ok? Agora que já fizemos a nossa aulinha de português, vamos para a nossa aula de história. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o lucro da atividade comercial. Há muitos anos atrás, para eles conseguirem comercializar e levar de uma cidade a outra, era muito tempo. Eles poderiam levar anos, se fossem a pé, comercializar o que eles tinham de uma cidade a outra. Então, para que não fosse tão cansativo, o que eles pensaram? Construíram algumas moradias no meio do caminho, nas estradas, para que pudessem descansar, se alimentar, não é? E muitos deles aceitavam
fazer essa viagem porque eles lucravam muito com o comércio. Então eles aceitavam passar tanto tempo na estrada para ter um lucro bom. E por isso que eles aceitavam viver dessa maneira, viajando, andando por anos, tendo que parar em algumas moradias que eles resolveram construir para conseguir se alimentar, não é? E muitos também viajavam em busca de raras especiarias cultivadas e comercializadas lá na Ásia, ok? Como o cravo, a canela, a pimenta e o sal. Na nossa página 221 temos aí algumas especiarias. Temos a canela, o louro, o cravo da Índia, temos grãos de pimenta. Eram considerados especiarias todos os produtos exóticos e com várias utilidades. Você já conheceu algumas especiarias utilizadas como tempero e na conservação de alimentos? Normalmente a gente usa o louro para temperar uma carne, feijão, a pimenta, não é? O cravo normalmente é utilizado para temperar doces, a canela também. E além desses produtos, dessas especiarias, também eram comercializados tapetes, louças, sedas, joias, que tinham como compradores as pessoas mais ricas na Europa. Esse é um exemplo de como o contato com outras culturas produz mudanças na vida das pessoas. Temos um textinho aí nessa página que vamos fazer a leitura dele agora, ok? Diante da falta de meios de conservação da carne, para além dos processos da defumação e do salgar e de deixar secar ao sol, a pimenta tornou-se o principal condimento usado para disfarçar o cheiro e o sabor da carne semi-podre, que precisava ser consumida em um cenário de escassez generalizada de alimentos. Importada da Índia, a pimenta chegou a ser considerada um produto de luxo e de uso exclusivo da alta nobreza, sendo guardada em cofres e figurando no testamento dos homens mais ricos da Europa. Temos aqui na página 222 algumas questõezinhas para ser respondidas. Com base nas informações do texto, responda as questões. Segundo o autor, como as pessoas daquela época conservavam a carne? O que eles faziam para conservar a carne? Eles precisavam defumar e salgar essa carne, não é? E deixar ela secar no sol. Número 3. Explique os motivos da utilização da pimenta no preparo da carne. Como que eles utilizavam a pimenta? Eles utilizavam a pimenta para tirar o cheiro e o sabor da carne que estava semi-podre. 4. No século XV e XVI, a pimenta era um produto para pessoas ricas. Muitas guardavam em cofres e deixavam de herança para os seus descendentes. Explique por que a pimenta e outras especiarias eram tão apreciadas na Europa. Então, as especiarias, elas eram muito importantes, muito utilizadas, porque elas davam um sabor diferente no alimento, não é? Deixando um sabor diferente e melhor no alimento. Por isso eram tão importantes nessa época. Página 223. Na trilha do tempo. O transporte de mercadoria pelo percurso terrestre era realizado utilizando-se alguns animais, como cavalos, camelos, porém essa rota era desafiadora. Os viajantes podiam encontrar muitos obstáculos pelos caminhos, como as guerras. Nesse caso, optar pela rota marítima era mais seguro. Veja alguns tipos de embarcação. Nós temos aqui uma embarcação, ó, número 1, a primeira embarcação. Nós vimos que quem conduzia essa embarcação eram as pessoas, então eles utilizavam mãos humanas, força humana para direcionar essa embarcação. No número 2, nós temos aqui o relevo representando um navio fenício, no século V a.C.
Os fenícios foram provavelmente os primeiros povos a navegar pelo mar marítimo. 3. Painel de azulejos portugueses do século XV com caravelas expondo o continente africano. Nós temos aqui a imagem em um azulejo das caravelas. Nós vimos que eles têm algumas telas aqui para ter a ajuda do vento. Aqui nós temos navio cargueiro na cidade de Nakodaka, na Rússia, em foto de 2017. Aqui eles já utilizam motores para fazer esse transporte. Número 1. Indique a técnica utilizada para mover cada tipo de embarcação: força humana, força do vento ou motores. Número 1. O que eles utilizavam? A força humana. Número 2. Utilizavam a força do vento e a força humana também. E no 3? Qual será que eles utilizavam com essas telas aqui, com essas velas? O que eles utilizavam? O vento, será? 4. Será que eles utilizam o que aqui no 4? Eles utilizam motores, não é? Número 2, na página 224. Qual embarcação consegue carregar maior quantidade de produtos? Justifique a sua resposta. Qual dessas embarcações você acha que consegue carregar a maior quantidade de produto? A do número 1, número 2, número 3 ou número 4? A embarcação de motores, elas conseguem carregar bastante, não é? Qual você acha que consegue carregar mais produtos? Responde aí pra ti, ok? Assim nós terminamos a nossa aulinha de hoje. Um beijo da Tia Rose e boa aula! Tchau!